Olá, aqui é a Priscila, do Filha do Soberano. Seja muito bem-vindo ao nosso estudo bíblico que começa hoje, do Evangelho de João. Cada dia a gente vai estudar um capítulo diferente desse livro maravilhoso, começando por hoje o capítulo 1, até o dia 5 de maio, onde a gente encerra o estudo, fechando com o capítulo 21. Mas se esse vídeo ele chegar até você em outro momento, mais para frente, não tem problema, você pode começar e encerrar quando você quiser no seu tempo. Quero também explicar que é importante você separar esse tempo de estudo, estando num lugar confortável, silencioso, onde nada tire a tua atenção. E você faz primeiro a tua leitura bíblica do capítulo correspondente do dia. No caso, hoje você lê o capítulo 1 do Evangelho de João e em seguida você ouve esse áudio acompanhando junto na sua Bíblia, conforme eu for falando, explicando, fazendo os comentários, ok? Então é um prazer ter você aqui comigo. Quero começar fazendo uma oração e consagrando ao Senhor esse tempo, esse estudo que nós teremos. Vamos lá. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esse dia, por essa oportunidade de ensinar a tua palavra, de compartilhar esse estudo bíblico, desse livro tão precioso, Pai, da tua santa palavra. Oro, Pai, agradecendo pela vida de cada pessoa que me ouve. Peço que a tua bênção alcance, Senhor, todas essas vidas, que a tua presença esteja, Senhor, com cada um, Pai, que ouve esses áudios, que se dedica para estudar e aprender mais da tua palavra aqui junto comigo, e que o Senhor desvende os nossos olhos para que nós vejamos as maravilhas da tua lei. Pai, que o Espírito Santo traga, Senhor, revelação, traga respostas de oração, traga chaves, Senhor, espirituais para as nossas vidas. Muito obrigada, consagramos a Ti todos esses dias, Senhor, todo esse estudo, e Te agradecemos e louvamos em nome de Jesus. Amém. Eu não vou fazer a leitura do capítulo, porque senão ficaria muito longo esse vídeo. Então você faz a tua leitura, como eu disse, e aí agora eu vou começar comentando. Eu não vou comentar todos os versículos, eu vou pegar os principais e vou fazer comentários para a gente estudar nesses dias. Então, começando pelos versos de 1 a 3 do capítulo 1. Mediante o título de verbo, logos no grego, João apresenta Jesus Cristo como a palavra de Deus personificada. A narrativa em Gênesis 1:1 começa com a criação do universo e prossegue até a criação do homem. O relato em João 1:1 relembra a criação e revela a eternidade, enfatizando que antes da criação deste universo material, o Verbo, que é Cristo, já existia. Esse é um ponto importante que eu quero comentar, porque muitas pessoas que começam a caminhar na fé, elas não têm esse entendimento de que Jesus é eterno, de que Jesus ele não somente vai viver para sempre, mas Jesus sempre existiu. Ele estava com o Pai e com o Espírito Santo na criação do universo. Jesus ele é eterno. Muitas pessoas têm aquela imagem que Jesus foi um homem que viveu aqui na Terra e que morreu e que ressuscitou, como se a vida dele tivesse tido um início ali, no ventre de Maria. Mas na verdade Jesus já existia e vivia antes de vir à Terra no céu. Então esse é um ponto importante de explicar, porque parece algo óbvio, mas não é.
Verso 4. O homem depende de Deus para viver. A nossa existência física e espiritual depende do poder provedor de Deus. Mas o Filho, por outro lado, em si mesmo tem a vida por toda a eternidade. A vida, Jesus Cristo, também é a luz dos homens. Essa figura de linguagem nos traz o conceito da revelação. Por ser a luz, Jesus Cristo revela ao homem tanto Deus como o pecado. Tem até aqui uma referência do Salmo 36, 9. Verso 5. Jesus veio a esse mundo de trevas para trazer a luz espiritual. A luz de Cristo brilha num mundo mau e pecaminoso controlado por Satanás. Apesar de o homem em trevas espirituais não entender a luz e nem a receber, e apesar de Satanás e seus aliados resistirem à luz, eles não podem superar o poder da luz de Cristo. Glória a Deus! Jesus é a vida e a luz, e aqueles que aceitam tornam-se filhos da luz. Quando os cristãos recebem a luz, Cristo, eles passam a fazer parte de uma nova criação. Glória a Deus, porque a gente não está mais em trevas, a gente está nessa luz através de Cristo, e Ele é a própria luz que brilha nas nossas vidas, trazendo a revelação de quem é o Pai, do que é o mundo espiritual, o reino de Deus. Verso 6. Esse versículo mostra a diferença entre João Batista, e Jesus Cristo. Jesus é Deus, e João Batista foi um homem enviado por Deus. Jesus é a luz dos homens, e João veio para testificar dessa luz. Ele veio para pregar a respeito dessa luz, anunciar. Nossa função, assim como a de João, não é atrair as pessoas para nós mesmos, mas para Jesus. A escuridão era tão intensa que Deus teve de enviar o seu Filho para nos mostrar a luz. E a decadência moral não estava apenas no mundo, mas também em Israel e nos seus líderes religiosos. Versos 7 e 8. Não era ele, João Batista, a luz, mas veio para que testificasse a luz. A expressão para que testificasse significa dar testemunho ou declarar. João usou o verbo testemunhar cerca de 39 vezes e o substantivo testemunho aproximadamente 14 vezes no seu evangelho. Isso era muito importante para ele alcançar o seu propósito, ou seja, dar testemunho correto de Jesus como Messias àqueles que creriam nele. Então, apesar de a Bíblia ser um livro totalmente espiritual e inspirado no Espírito Santo, quando os autores escreveram, eles deixaram ali também a marca deles, né? A identidade de cada um. E aqui a gente vê que João ele tinha essa preocupação, esse zelo, né, em testemunhar. Ele usava muito essa palavra testemunho a respeito de que Cristo era o Messias. O verso 10 diz que o mundo se refere à totalidade da sociedade organizada e que age independente de Deus, de sua palavra e governo. O mundo nunca concordará com os valores de Cristo, permanecerá indiferente ou até hostil a Cristo e ao Evangelho até o fim dos tempos, conforme está em Tiago 4:4. Verso 12. O homem só tem o direito de tornar-se filho de Deus se crer no nome de Cristo. Quando ele o recebe, nasce de novo
e é feito filho de Deus. Isso também é algo importante de comentar, porque existe uma falsa crença no mundo que diz que todos são filhos de Deus. Na verdade, todos foram criados por Deus, mas filhos de Deus são aqueles que têm uma aliança com Jesus, que entregaram a vida a Ele e são salvos, e assim se tornaram parte da família de Deus. Bom, vamos agora comentar o verso 13. Essa passagem, ela mostra que Deus não tinha obrigação de prover salvação para o homem mediante a morte de Cristo. Na provisão da salvação, Deus não teve outra motivação senão o seu próprio amor e compaixão. Verso 14. O versículo 1 fala da natureza divina e eterna de Cristo e de suas obras, que transcendem o tempo e o espaço. Aqui no verso 14, o Verbo entra na dimensão do tempo e do espaço, materializa-se, faz-se carne e muda a história. O Filho de Deus, que existia desde a eternidade, por um tempo, abriu mão de seu estado eterno e imortal e de sua condição divina e fez-se homem. Ele se tornou um ser humano, limitado pelo tempo e espaço, sujeito à dor e à morte. Jesus Cristo se identificou completamente conosco como homem, mas ele não tinha pecado, pois o pecado não fazia parte da natureza humana antes da queda. Sendo assim, João usou a palavra carne nesse versículo para aludir à natureza humana e não sua propensão para o pecado. Verso 17. Sob a lei do Antigo Testamento, experimentou-se uma certa medida de graça, conforme vemos na fé de alguns. Agora, através de Cristo, a graça e a verdade estão disponíveis no mais alto grau. Verso 29. Jesus é o Cordeiro provido por Deus para ser sacrificado em lugar dos pecadores. Glória a Deus. Agora vamos lá para o verso 46, onde tem o enunciado: Jesus chama Filipe e Natanael. Natanael sabia que os profetas do Antigo Testamento haviam profetizado que o Messias nasceria em Belém, e Nazaré era um vilarejo inexpressivo. Por isso, Natanael não podia aceitar que alguém tão importante como o Messias viesse de um lugar tão insignificante como Nazaré. Agora vamos lá para os versos 48 e 49. Jesus aqui demonstra seu conhecimento sobrenatural. Ao que parece, foi o que convenceu Natanael, sabedor de tal detalhe da sua vida. Jesus tinha de ser o Filho de Deus, o Rei de Israel. Esses dois títulos se referem ao Messias. E por último, verso 50, Jesus garantiu a Natanael que ele veria manifestações sobrenaturais ainda maiores no futuro. Ele poderia estar se referindo à futura glória de Cristo na vinda do Filho do Homem. Bom, gente, então, por hoje, esse foi o nosso estudo, as nossas notas de estudo. Eu espero que você tenha gostado, que tenha entendido. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa por favor aqui nos comentários. E eu sugiro de você ouvir novamente esse áudio com a tua Bíblia. Cada vez que você lê, que você ouve, você vai tendo uma revelação maior, um entendimento melhor. E por hoje é isso. Que Deus te abençoe. Muito obrigada por ter ouvido, por estar participando. A tua presença aqui no meu canal é muito especial. Compartilha com alguém, compartilha com os teus amigos, com a tua família, para a gente estudar juntos a Palavra de Deus.
Inclusive, convide alguém que ainda não caminha com Cristo para também participar com a gente, tá bom? Que Deus te abençoe e fique na paz. Até amanhã.